passada eu coloquei a voltagem, potência e frequência, utilizando os símbolos de cada grandeza. Então, a gente vai reconhecer a presença da eletricidade no dia a dia, compreender os fenômenos e analisar especificações elétricas. Pessoal, vocês voltaram a ver aqui a parte da habilidade, pessoal, do PowerPoint? Não. Então, peraí. Obrigado porque... Então, voltando. Acho que agora deu, né? Pessoal, é o seguinte. Semana passada a gente comentou lá da barragem, sai numa voltagem maior. Então, eu tenho a produção, que a gente vai ter que comentar de novo mais para frente, tá? A gente comentou todas as possibilidades de geração. Depois tem a transmissão, que é essa torres aqui, ó, que nem daqui sai se eu não me engano, aqui sai para Igaraçu, tá ok? Lá atrás, provavelmente, é o que sai para Barra. Tem a transmissão e até chegar numa subestação, que para a gente aqui na Barra é pertinho ali da rodoviária. Depois, tá, ó, que a gente comentou já nas outras aulas, vai para transforma em 13.800 para depois cada fase aqui ser 127 ou 220, tá? Então, só recapitulando. Aí nós pegamos aqui dois aparelhos para vocês reconhecerem os dados, tá? Nós tiramos os dados. E aí nós temos o seguinte, nós paramos aqui, ó, tá? Ok? Então eu peguei um chuveiro, tem os dados aqui bem abaixo do Lorenzetti pequenininho, eu acabei digitando para ficar maior, tá? E aí, pessoal, esses três elementos que vocês veem aí, mais a resistência elétrica, são as coisas que mais aparecem num circuito elétrico, tá? E o fundamental é para vocês entenderem para que serve também. Não adianta nada falar, eu vou decorar tal fórmula, vou decorar tal valor, depois eu não sei para que serve. Tá? Então é um negócio complicado. Então vamos tentar entender o que é cada um deles. Lembrando que isso nós comentamos semana passada, mas vamos lá, ó, que é muito importante. Atenção, que é a voltagem, tá? O volt que a gente pega, né, que é 127 volts. Para o chuveiro é melhor ser 220, mas enfim, 127. Eu preciso que a carga elétrica chegue no chuveiro, senão ele não funciona, tá? E isso eu preciso gastar energia para empurrar ele. Que nem se eu pegasse vocês, por exemplo, empurrar qualquer um de vocês, eu vou gastar energia. Então, eu gasto energia para empurrar alguém, por exemplo, tá? E isso é o que funciona com relação à carga elétrica. Algum dispositivo utiliza-se dessa energia para empurrar essa carga para chegar até o aparelho, tá? A potência é o quanto nós utilizamos energia durante um certo tempo, que é o que a gente vai ver bastante depois, a parte de energia no custo, tá? Porque o custo da energia elétrica tem a ver com a energia. Então, é a energia que eu utilizo a cada certo tempo. Normalmente, as pessoas confundem muita tensão com a potência, tá? Então, a potência é o quanto de energia se utiliza para transportar a carga. E a potência, qual energia utilizada, tá? Durante um certo tempo, tá? Unidade da tensão em volts e da potência em watt. A corrente elétrica, pessoal, nos nervos do nosso corpo, tá? Passa-se uma corrente elétrica. Então, se vocês pegarem, por exemplo, em minha mão aqui, tá? Para ela fechar, significa que teve uma descarga elétrica nos nervos que chega até a mão, tá? Então, o cérebro condiciona a ter uma corrente elétrica e o músculo comprime, tá? Então, todas as vezes que você toma um choque, por exemplo, é porque tem uma contração muscular acima do normal. Lembrem-se, tá? Quando tem o probleminha com relação ao coração, tá?
Vamos falar assim que a pessoa teve uma parada cardíaca, N motivos, tá? O motivo agora não vai ser o preponderante. Aí vai lá com o aparelho e dá um choque no peito. Quando tem o choque no peito, na realidade é uma descarga elétrica, uma corrente elétrica que coloca ali, porque o coração é um músculo, então ele parou por algum motivo. Quando você dá uma descarga elétrica forte, ele comprime mais. Então, entre aspas, não é que é tão assim, tá? Mas para lembrar, o coração pegar no tranco, tá? A mesma coisa, o problema é quando é o contrário, tá? A maior parte a pessoa tomar choque, tá? O problema é passar no coração, tá? Então até fala assim, se você colocar os dois dedos na tomada, beleza, você pode perder a mão, queimar a mão, que seja, tá? No máximo. Agora, se você colocar dedos de mãos opostas, pode passar no seu coração, que é o grande problema, tá? Então, corrente elétrica, quantidade de carga que passa no fio para funcionar o aparelho, porque cada aparelho precisa de uma quantidade de carga, tá? Com o símbolo em ampere. E aí nós temos o seguinte, duas equaçõezinhas, tá? Que se referem à primeira lei de Ohm, ou seja, a conversão da energia elétrica para outra modalidade. Vem como resistência, né? Hoje já nós temos motores, nós temos consumidores, tecnologia. Então, quer dizer, não é mais só resistência, que primeiro os aparelhos elétricos eram resistência e ainda tem alguns locais ainda que comenta-se como resistência, tá? O que nós temos bastante é a potência atrelada a DDP, tá? E a corrente elétrica. Então, vamos lá. O que é o U de cada uma dessas duas equações? É a diferença de potenciais ou tensão, tá? Em volts, que pode ser 110 ou 220, ou 127, 220, tá? Na rede doméstica. Nós temos outras voltagens que vocês viram semana passada no carregador de celular, que é um transformadorzinho, tá? Temos a resistência que é em ohms, tá? Normalmente em circuito eletrônico se utiliza mais uma resistência, e aí vocês têm aumento de resistência num ponto para passar corrente elétrica em outro. A corrente elétrica em ampere, pessoal, o que pode te matar é a amperagem, não a voltagem, tá? Então, tomou um choque de 10.000 volts, tá? A pessoa morreu. Não é por causa da voltagem, sim a amperagem. 0,1 ampere no seu coração já pode levá-lo à morte, tá? E a potência em watts. Então tem aqui de novo cada um deles e somente a resistência que opõe a essa passagem de corrente elétrica, tá? Glauco, pô, mas é formulinha, então vamos tentar ser um pouco mais específico, tá? Então eu tenho aqui uma pilha, tá? Um gerador de energia elétrica, tá? As pilhas 1,5 volt normalmente, tá? Você tem uma passagem de corrente elétrica para passar nessa lâmpada, ou seja, transformar essa energia. E aqui, enquanto a chave estiver aberta, você não tem passagem de corrente, ou seja, a lâmpada não funciona. A partir do momento que eu acionar, tá? Eu vou ligar ela. E aí nós temos o seguinte aqui, ó. Deixa eu ver aqui se não tem nenhuma pergunta no chat. Então, o que é o volt? O volt é o que está tentando empurrar a carga elétrica para frente. Como eu disse para vocês, energia utilizada para transportar carga. A resistência não é que ela dificulta, ela se opõe a essa passagem, tá? Ou transfere para outra modalidade de energia, tá? Então aqui, ó, voltagem, tá? Que tem na pilha, bateria ou na rede das casas, tá? Empurra, tem energia para empurrar essa amperagem, essa carga elétrica, e a resistência está dificultando isso. Então, a DDP em volts, a resistência em ohms, que é esse carinha aqui de cima, e a corrente elétrica em ampere. E aí, cada aparelho tem uma certa potência. Então, vai lá, ó. Primeira lei de Ohm, U igual a RI, e potência P igual a U vezes I.
Aí vamos o seguinte, um pouco mais na prática, eu vou perguntar para vocês, que é uma questão visual, ou seja, retirada de dados. Eu queria que vocês escrevessem no chat essas 3 perguntinhas aqui, ó. Observem suas residências e equipamentos possuem etiquetas, ó. Essa aqui é uma, tá? Então, eu queria que vocês observassem a etiqueta e respondessem as 3 especificações, as 3 perguntas aí. Tá? Vou fechar aqui. Pessoal, é visual os dados, tá? Na letra A, quais são as especificações apresentadas nessa etiqueta? Letra B, qual a potência nominal e potência econômica? Pessoal, especificações são os dados, tá? Nada? Ninguém vai tentar ou vocês não estão assistindo? Porque quando ninguém responde, fica até difícil você saber aqui. Ah, beleza, Maria Fernanda. Rosanoli, né? Aqui. Ótimo. Pode responder, pessoal, se for o caso. Se tiver vergonha, pode reservar. Ah, o chuveiro. Tem alguns que. No chuveiro, tá, Bruno? Ele não aparece o adesivo. Normalmente ele vai aparecer na caixa na hora que você compra. Tá? Isso aí, galera. Aí, quero ver você. Pessoal, a gente só consegue aprender quando nós erramos também, tá? Não tenho vergonha de errar. Tenho vergonha normalmente de sair sem aprender. Pessoal, especificações, tá? E agradeço aí pela. Isso, ótimo, tá? Pessoal, tá ainda. Pessoal, especificações significa que é a tensão e potência. Que é aqui, ó, logo no comecinho, ó, ok? São as especificações, tá? Vou até colocar aqui numa cor diferente, tá? Então, ele aparece sistematicamente a tensão e a potência, ok? Agora, na letra B, qual que é a potência nominal e a potência econômica? Dá uma olhadinha na etiqueta, onde está a potência nominal e a potência econômica. Pessoal, aonde está a potência nominal e a potência econômica e quais são esses valores? Aí, pessoal, valeu. Tá, tudo bem, Giovana, não tem problema. Tá?
Eu sei que alguns têm essa dificuldade. Aí, só vamos fazer o seguinte aqui, pessoal. Na letra B, ele pede na sequência potência nominal primeiro, tá? Então, se for o caso aqui, ó, eu vou até pegar a da Vitória, que escreveu ó, PN, potência nominal, não tem problema, tá? Legal até 7.500 ou 7.900 watts. Mas vamos no 7.900, que é o valor que está mais aqui do lado de fora, tá? Então, 7.900 watts. E potência econômica, tá? Nós temos 2.900 watts. Pessoal, por que tem essa diferenciação? Porque a potência nominal seria ela toda, vamos falar assim, quando você liga ela no inverno, e 2.900 quando você tem ela no verão. Tá beleza? Então, por isso que tem essa diferenciação. Só toma cuidado, tá? Que a potência mais alta significa menor resistência. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor isso. Tá? Acho que eu nem vou levantar. Pessoal, na letra C, qual a eficiência? Ah, Vitória, sem problema, tá? É que o número tá, eu sei que tá ruinzinho. Se colocasse 2.900, o legal é saber reconhecer aonde está. Isso, Giovana, muito bem, ó, 95%, que é o que está aqui bem no cantinho aqui em cima, ó. Chega a ser superior, tá? O rendimento vem uma letra N, mas a letra é o que menos importa aqui. O que importa é saber conseguir reconhecer o valor certinho, tá? Tá beleza, pessoal? Então, quer dizer, a ideia é de buscar esses dados, você saber as informações, porque pode ocorrer, por exemplo, de ter uma redação, uma questão lá da língua portuguesa, por exemplo, tá? Que não vai ser muito difícil de você pegar esses dados e ter que escrever alguma coisa no sentido, tá? Então, beleza. Vamos para a próxima. Pessoal, eu peguei alguns dados aqui aleatórios, tá? Na internet, de venda, principalmente. Da pilha aqui ó, à esquerda, estou conseguindo ver 1,5 volt. Tá? Ó, por exemplo, já tem um dado elétrico nele. Tá? Na hora que eu vou comprar essa lâmpada aqui, que eu reduzi o do ferro por enquanto, o da lâmpada tem aqui ó, 16 watts. Então ele está bem aqui, ó, 16 watts. Ok? E aí você tem o seguinte, ele pode ser da voltagem 110 ou 220. Então, quer dizer, na hora que você vai comprar, você vai precisar informar se é 110 ou 220. Então, é aquela, eu preciso fazer um cálculo absurdo. Oi, alguém está querendo falar? Então, você não precisa ir lá e fazer nenhum cálculo, só que você precisa saber, ok? Vou aumentar o do ferro aqui. O ferro, ó, esse ferro funciona especificamente com 110, ó, o tipo, o preço aqui não importa em nada, tá, pessoal? Tem até da descrição da massa lá embaixo. 110 volts e 2.400 watts. Então, a ideia é de reconhecer os dados, tá? Que nem da pilha só tem 1,5 volt. Da lâmpada eu tenho 16 watts e eu preciso comprar se é 110 ou 220, aonde você vai ligar, tá? Normalmente é 110, mas não é 100% dos casos. Esse ferro você já não vai poder ligar no 220, só no 110, com 2.400 watts, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, peguei o mesmo ferro, tá? E aqui no canto superior, só para vocês terem uma ideia, cada fio aguenta até uma certa amperagem, ou seja, ele permite passar até uma certa corrente elétrica. Porque muitas vezes é o seguinte, eu posso fazer uma extensão? Pode, só que você tem que estar coerente com a passagem da corrente elétrica, que é
a quantidade de ampere, tá? Então, como a gente vai, só voltando aqui, ó, eu tenho as duas equaçõezinhas, qualquer coisa eu vou fazer um e depois eu deixo para que vocês realizem o outro, não tem nada de excepcional. Então, eu venho aqui, ó, conforme os dados apresentados sobre o ferro elétrico. Se acaso necessitar do uso de uma extensão, o fio precisa permitir a passagem de corrente elétrica de quantos amperes? Pessoal, ampere, ó, se eu voltar lá no anterior, é a corrente elétrica, tá? Então, ele quer saber que nesse exercício, qual é a corrente elétrica. Só que eu preciso ter outros dados do aparelho para conseguir realizar isso. Então, eu vou lá na descrição, vou aumentar um pouquinho inicialmente, tá? Ó. Estou na frente do... Tá? Eu tenho aqui 110 e 2.400 watts, ó, bem no cantinho. Vou voltar aqui na posição dele. Então, quer dizer que eu tenho uma potência de 2.400 watts e tenho uma DDP de 110 volts, tá? E aí, eu tenho o seguinte, o que eu vou fazer? Que equação que eu vou utilizar? Ele não está perguntando nada da resistência, sim da potência, DDP e corrente elétrica. Então, nós temos P igual a U vezes I. Tá? Quanto que é a potência? 2.400 watts. Quanto que é a DDP? 110 vezes a corrente elétrica. Então, quer dizer, qual que é o número que eu multiplico o 110 para ficar igual a 2.400? Ou, se preferirem, multiplicando um lado, passa dividindo do outro. 2.400 dividido por 110. E vai ficar igual a 2.200 é 20 e pouquinho. Pessoal, lógico que vai ser valor quebrado, porque eu peguei os dados oficiais, né? E a ideia é pelo menos ter a ideia. 21 pontos. Opa! Até... Cai. E como cai, tá? Não é muito difícil, não, contanto que pode perceber que eu até estou colocando de maneira prática, ou seja, não estou inventando, tá? Eu até peguei um exercício qualquer com uma figura, tá, de propaganda. Isso, obrigado, Bruno. Então, eu vou lá, ó, 21,81. Aí eu venho aqui, ó. O fio de 1,5 milímetro, ele só vai até 15,5 amperes, ou seja, não serve. Se eu pegar o de 2,5 na minha extensão, ele vai até 21. Putz, pode até funcionar, mas o fio vai ser aqueles casos que vocês pegam por aí, ele aquece um pouquinho, tal, pode até funcionar. O aparelho vai funcionar abaixo do esperado, ele não vai aquecer tanto. Quem vai aquecer muito é o fio. Então, a recomendação é utilizar o fio de 4 milímetros quadrados. Pessoal, o quadrado aqui no... Deixa eu vir aqui. Deixa eu arrumar. Aqui é 4 milímetros quadrados. Se for o caso, para não ficar... Depois ele não faz esse... Eu vou apelar aqui para o Word, vocês não estão vendo? Deixa eu apelar para o Word aqui. Beleza, agora ficou 4 milímetros quadrados. Então, se eu utilizar o de 1,5, vai aquecer, pode pegar fogo na casa, pode ter problemas no circuito todo, tá? Se eu utilizar de 2,5, ele fica no limite, que ó, o limite é 21 amperes, mas já não é legal.
porque já passa dele. Então, o fio aquece, tá? E o aparelho funciona abaixo do esperado, tá? O grande problema é quando você pega nas residências, a pessoa aumenta a casa e esquece que quanto mais aparelhos você vai colocar em funcionamento, maior a amperagem, os fios precisam ser mais grossos, tá? Beleza, pessoal? Tá? Agora eu vou deixar esse para vocês. Olha, a mesma coisa, tá? Olha, eu peguei outra propaganda aqui, tá? Ó, de um chuveiro qualquer, que eu nem sei qual tipo que é aqui, tá? Eu peguei da Corona e fiz a mesma colocação. E eu vou perguntar para vocês qual fio que pode ser utilizado. Então, o que eu gostaria que vocês respondessem? Tá? Vou dar uns 3 minutinhos para vocês realizarem. Tá? Qual a corrente elétrica desse chuveiro necessária e qual fio a ser utilizada? Tá? Que é diferente desse outro aqui, por exemplo, que aparece, tá? O fio, ó, 6 milímetros quadrados. Nesse aqui já não aparece, tá? Então, ó, como nós realizamos, tá? O anterior. E agora aqui o chuveiro. Dá uns 3 minutinhos para vocês realizarem aí. Ótimo, Giovana. Maria Zanolli, ótimo. Tá? Ótimo mesmo. Se eu tivesse, por exemplo, vamos falar assim, Gal, se eu aplicasse uma questão, eu teria alterado aqui para 6.600, que daí dá exato, tá? Bom, pessoal, acho que vamos lá, que eu queria mostrar aí num simuladorzinho para vocês, tá? Não sei se eu vou conseguir fazer tudo hoje, mas enfim, eu queria que depois vocês fuçassem nele. Então, eu tenho uma potência aqui de 6.500 watts. Eu tenho uma DDP de 220 volts, não estou inventando, está ali em cima, tá no dado, e que é a corrente elétrica, para a gente saber a dimensão do fio. P igual a U vezes I, a potência 6.500, a DDP 220, vezes corrente elétrica. Uma corrente igual a 6.500, 220 vai passar dividindo. Tá? Pessoal, ele vai ficar 29,54 ampere. Se fosse 6.600, seria 30 certinho. Aí a gente vinha aqui na tabela, tá? Ou 6 milímetros já serve, a 36 amperes. Sempre ocorre uma recomendação, tá? Eu vou até falar assim para vocês, o de 6 milímetros já serve.
serve, tá? Fio de 6 milímetros quadrados já vai servir. Vou reduzir aqui. Tá? Deixa eu copiar aqui o quadrado aqui da fiação. O bom seria passar até o de 10, se for o caso, tá? Mas o de 6 já comportaria, tá? Porque você sempre tem que pensar, às vezes, lá na frente com relação à qualidade. 6 já belezinha, tá ok? Pessoal, é o seguinte, tá? Eu vou fechar aqui e vou tentar compartilhar uma outra coisa rapidinho, tá? Eu vou deixar na descrição para vocês. Vocês estão vendo aqui bonitinho? Tá? Sim, senhor. Dá para montar um circuito aqui, é muito legal, tá? Semana que vem, qualquer coisa eu pego de novo, tá? Para fazer, porque eu sei que a gente vai ficar muito em cima da hora. Uma pilha, uma fonte de energia, uma lâmpada e um interruptor, tá? Aí eu venho e passo o fio. Ele tem que sair de um ponto, tá? Eu sei que eu vou fazer um pouquinho rápido aqui, tá, pessoal? Pois qualquer coisa, se eu fechar, passa a corrente elétrica, passa na lâmpada, tá ok? Se eu desligar aqui, não funciona. Aí vem o seguinte, ó, tem como saber as voltagens. Então, eu vou mostrar os valores, tá? 9 volts, 10 ohms, tá? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Se eu vier com o voltímetro aqui, ó, o voltímetro é que lê a tensão, ó, 9 volts. Se eu ler a corrente elétrica, aqui não vai ler nada porque não está funcionando. Se eu ligar, 0,9 amperes, que é U igual a RI. Tá ok? Então, ó, preciso fechar o circuito para ter o funcionamento, tá? Se eu pegar aqui a mesma coisa e fazer isso aqui, quer ver, ó? Vocês vão ter ideia na hora que eu conectar aqui o que vai acontecer? Vai queimar a fonte. Por quê? Está em curto-circuito. Ele não está passando. Eu estou colocando energia no sistema e ele não está consumindo. Então, algum lugar vai consumir. Então, vai voltar para a própria bateria que vai queimar. Se eu ligar... Não tem aqueles casos que você liga duas lâmpadas no mesmo interruptor? Tá? Dá um pouquinho mais de trabalho. Eu sei que estou indo um pouquinho rápido hoje, pessoal. Aí semana que vem a gente brinca bem mais com relação a isso. Se eu ligar, tá ok? É uma ligação em paralelo, tá? Pessoal, eu vou deixar depois esse link, se acaso algum de vocês queira mexer, brincar, fazer e tal. Mas semana que vem eu vou mexer um pouco mais, para mostrar a vocês na prática. O certo hoje é que você ter onde você vai utilizar. Não é só você falar, vou decorar esse valor aqui, essa fórmula, tá? Principalmente questão do Enem aí, que está muito na condição da onde nós utilizamos, tá? Eu vejo até justo ser dessa forma, tá? Então, o negócio é saber um pouquinho de cada coisa para fazer uma prova legal, tá ok? Pessoal, obrigado pela atenção aí, quem estava prestando atenção. Obrigado aí a turma que respondeu no chat, tá? Porque daí percebe onde está acertando e errando, tá? Porque nós aprendemos com os erros para depois não errar no momento que a gente tem que acertar. Beleza? Valeu, tá? Até a próxima, galera. Tudo de bom.